pelada, uma aparência dos machos, aparência de machos bem evidente. Pronunciada, né? E para as fêmeas também é uma cabeça tipicamente feminina. Tá. Do crânio tem alguma coisa a ser dita? O crânio é um crânio bem modelado, bem forte, bem desenvolvido, com uma particularidade muito grande entre crânio e focinho. Deve haver um paralelismo. Tá. E essa união entre o crânio e o focinho se dá por uma depressão frontal conhecida como stop. E a bochecha e os lábios? As bochechas, elas fecham harmonicamente toda a parte do focinho, cobrindo os lábios superiores, cobrindo os inferiores, bem rígidos, bem fortes, sem grandes ondulações. Ah. E sem, principalmente, no maxilar inferior, os lábios devem ser bem rígidos, sem serem caídos, havendo uma flacidez na sua constituição. Tá. As orelhas do pastor alemão? As orelhas são bem postas, bem eretas, perfeitamente, as suas linhas medianas perfeitamente paralelas entre si. Elas são largas na base, triangulares e numa conformação forte de boa textura. Dizem que existe uma relação entre a cor dos olhos com a índole, com o caráter e tal. Dizem até que isso é científico. Isso é verdade, doutor Jorge? Quanto mais forte for a coloração, melhor é a qualidade do animal. E isso está sendo evidenciado que os animais de olhos claros, que é um indício de despigmentação também, eles têm um problema de caráter, não têm um caráter tão firme quanto aqueles de animais pastores alemães de olhos carregados, de olhos bem mais fortes. escuros, né? Os dentes do pastor alemão? Bom, os dentes do pastor alemão são 42. Agora são bem fortes, dentina muito bem constituída, uma parte porcelanizada branca, bem definida. E o principal no pastor alemão não pode haver falha dentária. O cão pastor alemão, ele tem o problema da mordedura. A mordedura é o que se chama mordedura em tesoura. E o pescoço do pastor alemão, seu Jorge? Bom, o pescoço ele é muito bem constituído, muito bem conformado, em forma cônica, e uma particularidade que o pastor tem que apresentar é não ter barbela, não ter pele solta no pescoço. Tá. A garupa? A garupa é o ponto principal na movimentação do trotador. Ela é que impulsiona, que joga o corpo para frente. A garupa apresenta dois ângulos. Uma inclinação que é vista aparentemente, a inclinação da garupa aparente. Agora, a interna tem um ângulo que é o ângulo de trabalho. Então, esse ângulo de trabalho deve ser de 45 graus, porque mecanicamente o ideal. 45 é o ideal para o aproveitamento de todas as forças, todos os esforços. Certo. A cauda? A cauda, ela deve cair livremente, sem ser marcada na sua saída da garupa. Ela deve cair numa posição que é chamada uma posição de sabre. Ela cai numa curva suave. A cauda tem uma função muito grande na movimentação do cão pastor alemão, porque ela é uma equilibrante. E as patas do pastor alemão? Uma das grandes condições que se exige no cão pastor alemão é que a conformação dos pés seja compacto. Ele não pode ter pé espalmado, que é chamado pé de gato, pé muito fechado.
né? Porque o pé tem uma função no pastor alemão, nos anteriores, de sustentação do animal ao trotar, na sua batida ao solo, e nos posteriores, com a conformação dele, ela deve agarrar o chão, que ao iniciar a propulsão, o animal segura o chão, amarra o chão e puxa o corpo para frente. O cão pastor alemão, ele é tido como um excelente cão na movimentação, né? Tanto é que ele que é estudado a movimentação